Heloísa, como é que foi a semana de vocês? Hã? Heloísa. Como é que foi a semana? A minha? Vai começar a falar ontem, gente? Ela é a primeira. É porque vocês estão conversando, só pra chamar atenção. Como é que foi essa semana, Aninha? Foi boa? Como é que foi a sua semana, João? Minha semana, deixa eu lembrar. Espera, o Alzheimer. Eu não lembro. Juro por Deus, eu Como não é que lembro. foi essa semana, Heloísa? Foi boa? E a sua, Mel? Você está melhor, Mel? Ou ainda tá complicado? Lembrei da minha semana. Tá Caleb? difícil? Lembrei da minha semana. Foi horrível? Por que, Caleb? Roubaram o meu pato. Roubaram seu pato? É. Como seu que rouba esse pato? Hã? Foi péssimo? Por quê? Não sei. Ele tava Ah, então. Tem como ter sido péssimo sem saber por que não, uai? Ele tava com a Giovana. Esqueceu, Maria? Ah, que legal. Como é que foi essa semana, Letícia? Boa? E a sua, Davi? A minha foi boa e ruim, porque eu não machuquei o dedo. Com quê? Futebol. Ah, claro. Acontece. Semana de Copa do Mundo é nada. Tem que jogar bola. E a sua? Foi boa? O que aconteceu de bom? Conta pra nós. Pode contar? Só foi pra escola, mas assim, aconteceram coisas no decorrer da semana. Foi bom de boa. Ai, isso é bom, isso é bom. Semana foi normal. Escuta, gente. Guarda os celulares também, galera. Guarda aí. Não quer fazer igual a escola. Aí, ó. Você, Remy, conta pra nós. Como foi sua semana? Cheio de emoções? Cheio de emoções? São emoções boas ou ruins? Pode abaixar? Ixi. Você, E a sua, Gui? Tá sumido. É, Gui tá subindo, né, Gui? Ah, foi boa, tirando o fato que a gente ontem quase desbloqueou. Legal. Jogar futebol também? É, Ah, eu claro. machuquei a mão em 5 pontos diferentes. Ah, que bacana. Um jogo tranquilo, graças a Deus. Não, o problema da mãe foi quando a gente chegou no super. É isso que dá falta ali. É isso que dá volta na igreja. E a sua, Vitor? Foi bom. Só boa, Vitor. Básico assim? Ele é um homem de poucas palavras. Ah, entendi. E a sua, Vinícius? Hã? Mesma coisa? Boa, ruim, mais ou menos. Mais ou menos? Quer falar aí? Tem Como problema? Kevin? Como foi essa semana? Oi? Da semana. Cheio disso. Minha semana foi boa. Graças a Deus. Estudou bastante. Encerrou a live. Você vai fazer, você vai ver que eles Eu não ouvi. Encerrou a live. Eu lembro da minha semana. Oi, gente, eu vou pedir cuidado com vocês aqui pra não esbarrar, pra não cair. Já é pra Tá dar. bom, tá Eu não bom. gostei. Meu cachorro seu cachorro novo, né? Aí eu fiz carinho nele, ele me mordeu, ele tirou um pedaço da minha pele aqui. E hoje ele me mordeu de novo só porque eu peguei ele. Eu acho que tem Dá uma raiva. figura nele. Você acha? Você vai E a ficar- sua, Ana? Você falou que foi a ficar pra sua? tudo. Levei trauma dele, tá? Só porque eu gosto dele. Semana de hoje não pode. E a sua, amor? Como foi sua semana? semana foi. Eu tava jogando minha unha dela em cima. Ruim, né? Foi diferente. Essa porta, né? Fecha aí, Kevin. Isso. É, hoje a gente vai ter. Semana passada, né, quem tava aqui também viu que os meninos estavam saindo aqui, então vai ter esse barulhinho aí, gente. Será que isso não vai aparecer na live dos meninos? Vai. Mas vai ter que ser. Não tem outra opção, não. Porque a gente pediu só pra você redar pra Ainda frente. bem pra que aparecer você na tinha live. voltado pra não escutar essa barulhada. Como foi sua semana? Minha semana foi boa, foi diferente. Teve Ah. coisas boas e coisas ruins, né? Fala aí, então. Foi uma semana de todo mundo. Fala aí. Teve coisas boas e coisas ruins. Conta as boas só, as ruins não precisa te contar, não. Não, você entendeu? A ruim é que o Brasil jogou ontem. Eu tenho uma coisa boa. No próximo jogo nós iremos assistir juntos. Aí vai ver. Eu não vou poder ir, porque meu pai vai estar trabalhando. Tomara que ele vê. Meu Já pai orou? vai- Amor, Fica já orou? dividindo, né?
A gente não é nada, em Portugal não vê. Passar raiva, gente. Vai ser ó. na hora. Nossa, Se mas for eu pra passar raiva, eu passo todo mundo junto. Mas eu nunca passei tanta raiva. Poxa, meu pai. Vamos orar então pra começar? O doutor agora vai começar a falar. Brasil, Deus só. Vamos orar, amor. Amém? Vai orar. Ô, calado. Vinícius, Ô, começar a palavra agora. Alguém quer orar pra gente começar? eu oro. Pode orar. Feche os olhos aí, gente. Senhor, muito obrigada por mais um domingo. Nós te rendemos graças, Deus, por esses meninos, por essas meninas que estão aqui. Deus, que resolveram subir, que estão aqui com o coração disposto a ouvir. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Deus. Que nós estejamos com o nosso coração e com os nossos olhos atentos em Ti. Que toda distração, que toda conversa paralela, que qualquer coisa que tire, Deus, realmente a nossa atenção que caia por terra. E que em nome de Jesus nós possamos sair daqui com o nosso coração renovado em Ti, Deus. Naquilo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Ô, gente, semana passada, alguém lembra do que a gente pregou? Jejum. Sobre jejum. Então a gente já falou sobre oração, meditação, jejum. Oração, meditação, jejum. E hoje a gente vai falar sobre aquilo que a gente sempre está falando, né? Que é a leitura bíblica. Mais leitura bíblica com estudar a Bíblia. Porque é diferente, né? A gente lê a Bíblia, somente ler a Bíblia e estudar a Bíblia. É completamente diferente. Então, por quê? Normalmente a gente fala assim, vamos falar sobre jejum, oração e Bíblia. Mas se a gente for olhar mesmo, o melhor caminho é oração, quer dizer, leitura bíblica, jejum e oração. Por quê? Tem que ser essa sequência. Alguém tem uma ideia do que tem que ser primeiro? Leitura bíblica, jejum e oração? Alguém tem uma ideia? Pensa o porquê ou não? Tipo assim, porque, tipo assim, leitura primeiro, né? Porque a leitura vai nos conscientizar do que, por que a gente está fazendo isso. Pra mim é isso. Aí depois as outras coisas que vai complementar o que a gente fez a leitura, que a gente meditou. Pra mim é isso. Mais alguém? É exatamente isso que o Giovanna falou. A leitura bíblica ela tem que vir em primeiro lugar, porque senão a gente parte de qualquer coisa, né? Então a gente parte de uma necessidade nossa, mas toda a nossa necessidade tem resposta na palavra de Deus. Então se a gente sabe o que a gente está lendo, a gente vai orar especificamente naquilo que a palavra está dizendo. Então, tipo, a oração e o jejum e a leitura bíblica é a base para qualquer cristão. Então, tipo assim, sem oração, sem leitura bíblica, sem oração e sem jejum, não tem como a gente caminhar na fé cristã. Não tem como. É como se fosse um bom prédio, você construir um prédio. Não tem como você construir um prédio se você não tiver um alicerce, né, bem embasado, bem... Não sei se vocês sabem, mas para construir um prédio, vocês têm que furar o dobro para baixo. O tamanho, se o prédio tem 10 andares, furar 20 para baixo. Por quê? Tem que estar mais embasado, mais bem estruturado para que suporte o peso. Então, a vida do cristão, basicamente, é leitura bíblica, jejum e oração. E por que será que a leitura bíblica é tão importante? Eu coloquei algumas coisas aqui. Ela nos traz fé. Primeira coisa, na leitura bíblica, ela vai nos trazer fé. É o que a palavra de Deus nos diz, né? Que a fé vem, e vem pelo quê? Pelo ouvir. Palavra de Deus. Então, não tem como caminhar sem fé. Se a gente caminha sem fé, a gente caminha sem esperança. A gente caminha para qualquer coisa. Então a Bíblia fala que Deus, aqueles que se aproximam de Deus, devem se aproximar crendo que Ele existe. Porque aí a gente vai caminhar, vai orar, crendo que tem um Deus. Então a primeira coisa que ela traz, não em ordem cronológica aqui, mas eu fui colocando coisas que ela nos transmite, coisas que ela nos passa, né? Então ela nos traz fé, ela nos liberta da mentira, que é uma coisa também que a gente está sujeito todo dia.
todos os dias eu estou sujeito a várias mentiras. Vocês estão sujeitos a várias mentiras. Quais mentiras vocês acham que vocês estão sujeitos no seu dia a dia? Cita uma. Só de estar na escola. Só de estar na escola. Só daquilo que o professor, às vezes, que está mal intencionado, fala. Porque eu tô estudando. As fake news do Instagram. Várias coisas que estão acontecendo que são mentiras. Porque se tem uma coisa. O quê? Gostar de perto do médico. Sim. Porque se tem uma coisa que o diabo sabe fazer é contar mentira. É contar mentira. Então a gente vai recebendo esse tanto de mentira o tempo todo. E se a gente não lê a Bíblia todos os dias, essas mentiras vão entrando, vão se tornando verdade para a nossa vida. Então a gente acaba que a gente vai acreditando naquelas mentiras. Ela nos relembra o que Deus diz e acha de todas as coisas. Então, todas as vezes que a gente está entrando para lugares assim, que aquilo antes a gente sabia que era um pecado, a gente tinha certeza que era um pecado, e aí a gente vai ouvindo tanto aquilo, que aquilo parece ficar normal, sabe? Assim, acho que isso aqui não tem problema, acho que o pessoal da igreja tá errado. Essas mentiras, essas coisas vão se tornando tão comum na nossa vida que a gente esquece do que Deus disse. A Bíblia fala assim que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. A Bíblia fala que sem a profecia, né, sem a palavra, o povo de Deus se corrompe. Então, assim, todas as vezes que nós não lemos a Bíblia, um dia sem ler a Bíblia, já é ruim? 2 dias é péssimo. 3 é pior ainda. 1 semana, Já esqueceu tudo. você já está completamente perdido. Porque não é tipo assim, a gente não é tipo você vai carregar a bateria tipo, no domingo e você vai a semana toda carregado, não. Por isso que Deus pedia no deserto para o povo não armazenar o maná que caía do céu. Por quê? Eu vou te dar o pão diário, vou te dar o maná diário, o alimento diário. Não é assim, eu vou pegar muito esse domingo porque essa semana eu não vou ter nem tempo de orar, não vou ter nem tempo de ler a Bíblia. Eu vou viver com aquilo que aconteceu no culto lá. Nossa, o louvor foi abençoado. Nossa, eu gostei demais daquela palavra. Amanhã eu não vou nem orar, porque eu já estou cheio. Não, amanhã você vai acordar e amanhã você vai precisar orar. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todo dia. Todo dia. E se a gente esquece disso, as coisas do mundo vão se tornando normais. E como que as coisas do mundo vão se tornando normais? Com as coisas que a gente gosta. Normalmente. Por exemplo, começou a Copa do Mundo. Não é pecado a Copa do Mundo. Não é pecado. Normal, é um jogo. Brasil, todo mundo quer torcer. Mas. Olha o trocadilho. Que é do mundo. Nossa, essa daí é. Nossa, Mas todos os países é complicado, essa 48. Entendeu? Se viesse do Cláudio, né, aí a gente até entenderia, mas de vocês, galera, realmente. Nossa, eu achava que vocês deviam dar cara de pau. E aí começa o quê? A gente vê lá um jogador. O jogador falou uma coisa lá que a Bíblia condena. Mas a gente gosta daquele jogador. Não tem problema. Não tem problema não. Que isso? Só porque o Deus falou isso? Então, não, mas se a gente está lendo a Bíblia, se a gente está meditando na palavra, na hora o Espírito Santo nos relembra e fala, opa, isso aqui está errado. Na hora. Então, essa é o benefício da gente sempre estar lendo a Bíblia, relembrando o que Deus acha de todas as coisas. Ela também nos blinda do engano, que eu já falei. Ela nos reposiciona. Também cai nisso tudo, porque às vezes nós estamos caminhando, né, olhando para Cristo, vindo na igreja, servindo a igreja, mas a gente desanima no meio do caminho. É normal, isso acontece com todo mundo. A gente dá uma desanimada. Os meninos que batizaram agora, desse último batismo, eu tenho certeza que levantaram um dia de manhã que não estavam tão animados assim. Tem dias que são mais legais, parece que servir a Deus. Parece que servir a Deus parece que é mais... parece que Deus é a melhor coisa na minha vida. Mas tem dias que parece que não. Por quê? É tristeza, vem problema de família, vem os nossos problemas, as nossas questões que a gente pensa mesmo.
Então, isso é normal na vida de todo mundo. Só que quando a gente lê a Bíblia, o que a Bíblia faz com a gente? Ela nos relembra da palavra. Porque a palavra é a única coisa que nos mantém firmes. É a única coisa. As outras coisas podem nos deixar animados por um momento. São coisas passageiras. É muito legal quando o Brasil faz um gol. Nossa, todo mundo pula, festeja, mas passou 2 minutos e já acabou. Aquela alegria, aquilo que a gente sentiu naquele momento, aquela dopamina, né? Você fala, acabou, passou. Legal. Acabou. Legal. É igual quando a gente. Vocês vão ter Só essa teve um experiência. também, hein? É, Foi tenso. mas vocês vão ter essa experiência ainda. Nossa, no dia que eu tirar minha carteira, no dia que eu tiver andar de carro, no dia que eu conseguir aquele sonho que eu tanto desejo, vocês vão ver. Vocês vão conseguir, vai passar uma semana, vocês vão falar assim, pô, tudo normal. Porque tudo nessa vida não tem essa capacidade de o tempo todo tá preenchendo o nosso coração. Não preenche apenas por um momento. A única coisa que preenche eternamente, e seja nos dias bons e nos dias ruins, é a palavra de Deus. É você olhar para a palavra de Deus e falar assim, cara, eu posso estar sofrendo, eu posso estar triste, mas eu leio a palavra de Deus e ela me anima, ela me reanima de novo, ela me traz esperança. É a única coisa. É por isso que a nossa firmeza deve estar na palavra. A palavra diz assim, que aqueles que esperam só das coisas desse mundo são os mais tristes que existem. Por quê? A palavra está nos mostrando, não coloque o seu coração e os seus olhos nas coisas que são passageiras. Não ponha. Porque quando a gente coloca o nosso coração num time de futebol, no nosso coração num videogame, coloca o nosso coração, seja em qualquer coisa que não seja Cristo, vai chegar um momento que essas coisas vão parar de fazer sentido. E aí, o que a gente vai se apegar? Porque até quem tem muito dinheiro, porque o dinheiro ele vai proporcionar viagens, coisas que a gente quer comprar. Dinheiro não é ruim, dinheiro é bom. Vai proporcionar coisas boas. Mas aquelas coisas boas, elas têm tempo de validade. Normalmente é muito curto. Aí você vai enjoar. Não é que você vai enjoar, mas você vai ver que quanto mais você tiver, você pode ter o carro, o videogame, a roupa que você quer, fazer a viagem que você quer. Vai chegar um momento que você fala assim, tá, mas e agora? Eu ainda sinto que tá faltando alguma coisa. Não vale a pena. Tédio de possuir. Exatamente. É a ambição de ter e o tédio de possuir. A pessoa quer tanto aquilo, aí na hora que consegue, vê que é uma alegria que passa. Ela vai passar. E ainda Não vale quer a pena, mais. né? Hã? Não vale a pena. Não valeu a pena. Valeu a pena para os nossos olhos humanos. Vale a pena. Porque a gente quer mostrar a nossa viagem. A gente quer mostrar o carro que a gente anda, o tênis que eu tô, a roupa que eu tô. A casa que a gente mora. A casa que a gente mora, o carro que meu pai tem, a minha casa. A gente gosta dessas coisas. Todo mundo é assim. Só que a palavra de Deus nos diz o quê? Aonde estiver o seu tesouro, também ali estará o seu coração. O que Jesus falou para o jovem rico? Alguém lembra? Vende o que você tem, dá aos pobres e no seu. Exatamente. E o que ele fez? Fez isso. Ah, não, ele Não ficou fez não. triste. Ele entristeceu na hora. Por quê? Ele amava mais os bens que ele tinha. Porque ele queria salvação. Só que ele queria salvação perguntando a Jesus o que ele tinha que fazer. Falou assim, o que eu tenho que fazer para eu herdar a vida eterna? Aí o Senhor fala com ele assim, você já observou os mandamentos? E ele fala assim, sim, já cumpri isso, cumpri aquilo outro, o que me falta? Jesus ainda falou assim, não, falta uma coisa ainda. Vende tudo que você tem, aí vem e me segue. E aí a Bíblia fala assim, e ele se entristeceu muito porque ele tinha muitos bens. Então ele falou, não, isso aqui não. A minha alegria, não. Porque o coração dele estava no dinheiro, estava nas coisas do mundo. Coisas valiosas. Para o mundo. Entende? Então, a palavra de Deus nos reposiciona. Ela nos deixa atentos. Isso é uma coisa muito importante. Estar concentrado é diferente de estar atento.
Tá concentrado. Se eu estou concentrado numa coisa, eu estou olhando exatamente para aquela coisa. Eu estou focado naquela coisa, naquela cadeira. Estou concentrado. Não estou prestando atenção em nada que está acontecendo aqui. Eu estou olhando fixamente para aquela cadeira. Mas se eu estou atento, eu estou olhando para ele, mas eu sei que a Heloísa está aqui. Se eu estou olhando para ele, eu sei que o Vinícius está aqui parado olhando para mim, porque a minha visão periférica está enxergando, não diretamente, mas eu consigo ver o que está acontecendo. Então, por isso que eu estou olhando para ele. Se alguém movimenta aqui, eu estou prestando atenção. Se alguém movimenta aqui, eu estou prestando atenção, porque eu estou atento ao que está acontecendo. Eu não só estou focado numa pessoa e estou nem aí para ninguém. Não, eu estou conversando com você, conversando com você, conversando com você e prestando atenção também em todo mundo. Por quê? A palavra de Deus nos mantém atentos. Ela fala, tome cuidado, preste atenção, estejam alertas, estejam atentos, porque Satanás está ao derredor, o tempo todo procurando alguma brecha para acabar com a nossa vida. E isso não é brincadeira, ele está mesmo. Ele está o tempo inteiro. Eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo. Das gárgulas da igreja de Notre Dame, da França. Alguém já viu aquela igreja? Ela é cheia de demônios, estátuas de demônios. Ali eles queriam mostrar para nós que o diabo também está dentro da igreja. A igreja não é protegida. Tipo assim, você não entrou ali na porta do templo e o diabo ficou ali fora esperando, assim, olhando assim. Não, ele está aqui dentro. Ele está aqui. Ele não tem medo de... entrou na igreja, vou esperar ele aqui fora. Não, ele está aqui. Porque ele nos observa o tempo todo. Ele nos observa. Ele fica prestando atenção. Ele fica prestando atenção no que a gente está fazendo. Ele sabe o que ele vai usar para tirar a nossa atenção. Porque ele é astuto. O adjetivo que a palavra de Deus dá para Satanás não é forte, não é poderoso, mas é astuto. Ele é inteligente. Então, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é nos manipular, é nos observar, oferecer um prato que a gente gosta. Por exemplo, eu não sou tentado por um prato de rúcula. Eu não gosto de rúcula. Agora coloca um prato de chocolate na minha frente pra você ver. Também não gosto. De tropeiro. Nossa. Por quê? Ele sabe o que a gente gosta. Presta atenção. Ele sabe o que a gente gosta. Ele sabe. Ele não vai colocar na sua frente uma coisa, algo que você não goste. Por quê? Ele sabe que aquilo não vai chamar a sua atenção. Ele vai colocar sempre aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é tentado. E ele sempre vai trabalhar com isso. Ele não sabe criar nada novo, gente. É sempre as mesmas coisas. A gente sempre cai nos mesmos pecados. É ou não é? Por quê? Porque o diabo ele não cria nada. Ele já sabe a nossa fraqueza. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, estar atento, para que quando a tentação, o desejo vier, o que a gente faz? Então, relembre a palavra. Não, a palavra de Deus diz isso, não posso. A gente luta contra. E ela também nos traz esperança. Ela nos traz poder para pregar o Evangelho também. Então, ela não só nos deixa atentos, ela não só nos traz fé, não só nos liberta, mas ela nos traz esperança. Porque é aquele dia que a gente está bem triste. As coisas estão dando tudo errado. E você olha para Cristo e você fala, cara, eu tenho esperança na palavra. A palavra de Deus ainda é a melhor opção. Eu ainda posso entrar no meu quarto ali, ler a Bíblia e aquilo vai me reanimar. Aquilo vai me fortalecer. Depois que eu oro, depois que eu leio, eu vou orar. Eu vou jejuar. Para que eu tenha o quê? Intimidade com Deus. E isso que a gente está falando das disciplinas espirituais sobre oração, jejum e leitura bíblica é a base que a gente deve levar para toda a nossa vida. Porque se a gente esquecer disso, nada faz sentido. A gente vai viver qualquer coisa. E aí eu trouxe 4 pontos assim, para a gente, como que a gente estuda a palavra de Deus. Primeiro
primeira coisa que o estudo exige, né, no nosso dia a dia, é a repetição. O estudo da palavra de Deus vai exigir de nós repetir com regularidade. Canaliza a mente para uma direção específica, possibilitando assim que os hábitos de pensamento criem raízes. Então, se todo dia eu me coloco diante da Bíblia, mesmo não querendo, porque a gente não vai ter vontade de ler a Bíblia, gente. Não vai ter. Você não vai levantar assim, nossa, que vontade de ler a Bíblia. Você tem que pegar a Bíblia e ler. Igual que o pedaço de... Acho que você já tinha falado já. Já falei sobre isso. Já. A gente tem que pegar a Bíblia e ler. Por quê? É uma disciplina. Isso é disciplina espiritual. Não é algo prazeroso. Então a gente vai receber os benefícios de ler a Bíblia lendo. Então é repetir todo dia ali com regularidade. Por quê? Quanto mais nós formos lendo a Bíblia, quanto mais a gente for entendendo a Bíblia, ela vai criando raízes em nós. Ela vai entrando e aquilo vai criando raízes profundas no nosso coração. E essas verdades vão se tornando cada vez mais verdades. E aí, quando a gente se depara com um problema ou coisas no dia a dia, a gente olha e fala o quê? Nossa, eu sei lidar com isso porque a palavra de Deus me diz isso. Então, a repetição, todo dia. Isso tudo também exige concentração e atenção. A aprendizagem amplia-se normalmente se a pessoa, além de praticar a repetição, concentra-se no tema do estudo. Né? A concentração é uma forma de ajustar a mente. Então, assim, estudar também não é só todos os dias, mas você tem que estar focado. Agora é o tempo de estar focado. Aqui não é o tempo de estar focado. Por quê? Eu estou falando com todo mundo. Eu não estou falando só com ele. Estou falando com todo mundo. Então, eu tenho que prestar atenção em todo mundo. Mas enquanto eu estou estudando a palavra, o telefone é um problema. O telefone é o maior inimigo do estudo bíblico, gente. É o maior inimigo. Por quê? Isso não é só para vocês, não é para mim também. Se eu não pegar o meu telefone, desligar a internet, colocar ele lá na sala, ou então num canto que eu não vou ver, toda hora eu fico lendo a Bíblia e olhando as notificações, lendo a Bíblia e olhando as notificações. Porque chama a nossa atenção. Tira o foco. Tira o foco. Então não tem como estudar a Bíblia vendo alguma coisa na televisão. Não tem como estudar a Bíblia Escutando música. Não tem como estudar a Bíblia escutando música. Por quê? Ah, mas eu me concentro melhor. Não tem como. Sabe por quê? Você vai se distrair. Por quê? Estudar a Bíblia requer de nós concentração, atenção àquilo que a gente está lendo. Quando a gente vai chegar alguns dias, que eu vou chamar alguns no privado para pregar aqui. Vocês vão pregar. Vocês vão ver, eu vou falar, gente, vocês vão pregar sobre esse tema. Eu quero que vocês falem sobre esse tema. Vocês vão ver que vocês vão ficar desesperados para saber o que aquilo ali está querendo dizer. E aí parece. E aí parece que é tipo assim. Agora você deixou todo mundo ansioso pra saber quem vai ser o próximo a receber mensagem. Você já viu aquele borrão que dá quando foca e borra tudo lá? Já vamos. É tipo isso que vai acontecer. Você vai chegar. Escuta, gente, escuta. Você vai enxergar apenas aquele tema ali na sua frente. Por quê? Você precisa entender aquilo ali. Então você precisa de foco. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que quando vai estudar para alguma coisa, tem que parar. Se você quer realmente aprender, você tem que parar, você tem que tirar as coisas que vão te distrair e tem que prestar atenção. Porque se você fica mexendo no telefone, se você fica num lugar que tem muito barulho, ou se você fica num lugar que tá vendo, sei lá, no YouTube, qualquer coisa, você não vai entender nada, você vai estar enganando você mesmo. Você vai estar ali, estou estudando, tá nada, tá enganando você mesmo. Mas quando a gente entende um assunto, está concentrado, está atento, a nossa mente, ela começa, tem uma neurocientista que ela fala um negócio que é muito interessante. Ela fala assim, todas as vezes que você estiver lendo alguma coisa, estudando alguma coisa, não estiver entendendo e dá aquele desânimo, sabe, vou parar de estudar isso aqui, estou entendendo? Não pare, continue. Porque ali, alguém já viu aquele vídeo do cérebro que está criando sinapses?
Ele vai é como se fosse pontinhos de luz no seu cérebro. Tá criando ali as coisinhas. As informações estão chegando. Vai chegar um momento que você pode até não saber no momento que você estiver estudando. Mas em uma conversa, na escola, vai chegar um momento que essas informações, esses neurônios, vão fazer a tal sinapse. Que é o quê? Elas vão se interligar. Na hora que elas se interligam, você fala: ah, eu estudei sobre isso. Exatamente aí. É isso que acontece. Sabe quando você tem isso, você fala assim: oh, eu já ouvi sobre isso. Eu já li sobre isso. Aconteceu uma sinapse. É isso que acontece. Então você vai acumulando informação, você vai lendo, e no momento você pode: não estou entendendo nada, mas aquilo fica no nosso subconsciente. E aí quando você está conversando, você está na aula, você vai fazer uma prova, e se você estudou, você fala: ah, lembrei. Não é porque aconteceu um milagre. Normalmente milagre não acontece. Você tem que estudar. Acontece milagre, sabe o que eu passei? Eu tirei 2 na prova de história e passei. Valendo 10. Aí não foi milagre, não, foi misericórdia. Não foi nem de Deus, foi do professor. Eu não estudei. O professor teve misericórdia. Eu fiquei até meia-noite no dia anterior da prova de biologia e tirei 9. Aí. Não faz sentido estudar. 9 no primeiro. Que isso, mas era 9 valendo quanto? Hã? Valendo quanto? 10. Então foi bom, uai. Eu não estudei pra prova de português, eu tive total. Eu não estudo. Depois vocês falam. Entendeu? Mas é isso. Nessa, por exemplo, aí. Vou voltar. Kevin, estuda. O Kevin chegou na gente e falou assim: sair da escola da futura. Eu falei: não é possível. Aí você finge que você não ouviu isso, né? Mas é exatamente isso. Por quê? Vamos ouvir, vamos ouvir. A gente vai estudando, e aí quando a gente entende, você fala: nossa, é isso. Então é repetição, é atenção, é focar. Estudo também exige compreensão. Parece a mesma coisa, mas não é. Como nós sabemos, Jesus nos lembra em João 8,32. Vamos ler lá, João 8,32. Olha que hoje tem mais gente com Bíblia, hein? Arrasou. É o mínimo, né? É o mínimo do mínimo. João 8. Ó, João 8,32. Mínimo do mínimo. Achei. Mínimo do mínimo. olha, amor. Tá quase todo mundo de Bíblia hoje, ó. Glória a Deus, hein, gente? Só que hoje eu não trouxe. Arrumamos Então, dinheiro. 4 sem Bíblia só. Vamos Sem Bíblia, quem ler. precisa disso? Vamos ler o 31 e o 32. João 8. João 8, 31 e 32. Escolhe aí, amor, pra ler. Fala aí qual capítulo. 8, 31 e 32. Aí não tinha Todos Vai acharam? pra frente pra você aparecer na live. Ô, gente, eu não apareço nessa live não, viu? Essa live tinha que ficar aqui, né? É. Pra você aparecer. Quem que achou aí? Mano, quer ver que essa live tá mandando pra cá? O Gui e a Ana, eu acho. Vou deixar a Aninha ler e você lê o 31, você lê o 32. Olha, Gui. E no final você lê. Ixi, Gui. Podem ler, gente, por favor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: só vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só. Jesus falou então: João Amadeus. se vocês João permanecerem. 8. Se Vamos vocês que tá permane- perto, vamos que você tá Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente está falando de conhecimento, de compreensão. Então o que nos liberta? É a verdade? É? O que nos liberta? É. Não, é conhecer a verdade. É conhecer a verdade. Tá vendo como é que é diferente? Não é a verdade que nos liberta, é conhecer a verdade. Então é conhecimento. Então, assim, o que vai nos trazer o conhecimento, a libertação, não é só ler, não é só a verdade, mas a gente tem que conhecer. É conhecer. Então, estudar é o quê? Compreensão. A compreensão concentra-se no conhecimento da verdade. Todos nós já tivemos a experiência de ler um texto inúmeras vezes para então, repentinamente, entendermos seu significado. O negócio da sinapse lá, você lembra? A gente fica lendo, vai lendo. Deus, você fala: nossa, agora que eu entendi. Repetição.
compreender. É o que eu falo. Não adianta só ler a Lápis, Bíblia. telefone. Entendeu? Não adianta só a gente abrir a Bíblia, seja lá onde for, e ler a Bíblia porque a gente tem que ler porque eu vou ler eu vou fazer a minha leitura diária aqui. Não, a gente precisa entender o que a gente está lendo. Então é compreender. E por último, o estudo exige reflexão. Então, embora a compreensão defina o que estamos estudando, então sim, a compreensão está definindo o que a gente está estudando. Se a gente está estudando sobre o amor de Deus, a gente precisa compreender o que a gente está estudando. É a reflexão que estabelece sua importância. Refletir sobre os fatos de nossa época, ruminá-los. Vocês lembram que eu falei de ruminar? Que o boi faz com o capim, não sei o quê? Ruminá-los, leva-nos à realidade interna desses acontecimentos. A reflexão nos permite enxergar as coisas pela perspectiva de Deus. Então, assim, se a compreensão, se o conhecimento nos leva a focar naquilo, entender o que a gente está fazendo, depois que a gente entende, a gente precisa refletir. E isso aqui cai no quê? Na meditação. Vocês lembram que eu falei de meditar na palavra? Não, precisa prestar importância. Lembra? Que eu falei de meditar? Refletir é o quê? É meditar na palavra. Então, além da gente refletir, além da gente compreender, isso tudo faz parte do estudo da palavra de Deus. Então a gente começa com a repetição todos os dias, depois a concentração, a atenção, depois a compreensão do que está lendo e depois a gente reflete sobre aquilo tudo. Porque é isso que vai todos os dias nos manter firmes. Não é só ler, é entender o que a gente está lendo. Não é só abrir a Bíblia e pegar um versículo isolado e falar assim, vou ler porque vou ler mais um dia. Não. Nessa semana, tente fazer uma coisa. Pegue um capítulo que seja, que você goste. Leia 2 versículos e fala assim. E leia e fala assim, eu entendi isso aqui. Será que eu entendi? Será que eu entendi exatamente o que Deus está me falando? Ou eu só li e aquilo está vago na minha mente, eu não estou nem pensando sobre isso. Mas o que será que Deus me falou aqui mesmo? Esses dias, sabe o que eu estou meditando? Eu não sei exatamente, mas eu acho que está em Provérbios 6, que fala da formiga. Assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Essa música eu ouvi uns 3 palavrinhas. Sabe que? Olha só o que a Bíblia está falando. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que não tem chefe, não tem governante, mas trabalha o tempo todo. Então, olha pra você ver, Deus está nos mostrando que a formiga. E por que eu estou meditando essa palavra? Porque esses dias eu fui comprar pão e eu passei assim na rua, e aí as formiguinhas estavam frio danado, e elas carregando assim, folhas, e folhas bem maiores do que elas. E elas estão trabalhando e ninguém está vendo, mas elas estão trabalhando o tempo inteiro. Teve um dia quando eu fui lá jogar, eu moro perto, onde tinha a quadrinha lá. Eu moro perto. Aí teve um dia lá que eu vi as formiguinhas levando umas folhinhas bem pequenas mesmo. Elas levam isso. Atrás, junto com minha mãe que tava vendo. Sim. E elas levam isso, elas se juntam e carregam bichos, tipo barata. Já viu formiga carregando barata? Não, elas carregam. Elas se juntam tanto e carregam barata, bicho morto. Porque elas trabalham muito. Elas são tipo muito arriscado. E olha o que a Bíblia está falando para nós. A Bíblia chega para nós e fala assim: Não consegui fechar, gente. observe as formigas. Eu acho que só fecha por fora. Preste atenção nas formigas. Pode deixar. Preste atenção nas formigas, como elas Presta trabalham. atenção, gente. Como elas trabalham. Então a gente começa a meditar nessas coisas. A gente começa a pensar. Porque a gente vê o exemplo e a gente fala, olha só, às vezes eu estou esperando alguma coisa acontecer e Deus está me mostrando através de uma formiga que eu tenho que fazer. Mas às vezes a gente lê aquilo e não presta atenção. A gente não entende, a gente só lê. Vocês estão entendendo o que é entender uma coisa e o que é ler? Entender é você
Tá, entendi, agora eu tenho que fazer. Não adianta eu só ficar falando, li e beleza, aquilo tá solto na minha cabeça. Não, eu entendi, agora eu preciso fazer. E para fechar, estudamos a palavra para sermos bons soldados de Cristo, que sabem manejar bem a palavra da verdade. Abram, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2. Segundo Timóteo o quê? 2. 2 Timóteo 2, Achei. o verso 15. Ô, Kevin, quando você sai, você fecha pra nós. Tá fechado, tá estragado. Mas por fora ela fecha. Se dá um chute, não dá. Por fora ela fecha. A gente não sabe, sabe? Vai. 2 Timóteo 2,15. Lê pra nós, Gui. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro envergonhado que maneja bem a palavra da verdade. Então, olha o que a palavra está falando para nós. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Se vocês forem ler o capítulo 2 todo, nos primeiros versículos aqui, Paulo fala assim para Timóteo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bons soldados de Cristo. Então, nós somos soldados de Cristo, mas nós precisamos manejar bem a nossa arma, que é o quê? A palavra. E é o que o Gui acabou de ler ali. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Por que isso é importante? Porque a leitura bíblica não é bom só para nós. Não somos só nós que seremos beneficiados, mas o outro precisa ser beneficiado. Mas para que o outro seja beneficiado, o que vai acontecer? O que você acha que precisa acontecer para que o outro seja beneficiado? Você precisa entender a Bíblia, você precisa manejar bem a Bíblia. Porque um dia que alguém te lê na palavra e te perguntar: nossa, o que é isso aqui quer dizer? O que você vai fazer? O que a gente vai fazer? Será que a gente vai falar assim: não sei, eu tenho que perguntar ao pastor? Mas aí Deus te colocou na frente dela para que você ensine ela, e aí você vai pedir pro pastor? Tem que pressionar. Por isso que a gente tem que Hã? Por isso que a gente tem que estar preparado como bons soldados de Cristo. Tem que pressionar. Não impressionar, pregar. Você precisa pregar, mas para você pregar, você precisa entender o que você está pregando. E para fechar, abram em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Capítulo 8 o quê? Peraí. Atos 8. Só. Atos 8, verso 26. Atos 8. Atos do apóstolo. Atos dos Apóstolos. Não, é por causa da música só. Viaja não. E eu vou ler, tá? Vai. 26. Eu vou ler do 26 ao 40. Pode ler? Que capítulo, Glória? Falou muito. Atos 8, 26 ao 40. Se a Bíblia de vocês tiverem o título, está escrito Filipe e o Etíope. Isso. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus.
E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. E ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui, a água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água. Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, olha que poderoso. Filipe, aparece um anjo para Filipe e fala assim: Filipe, vai para aquela cidade. Filipe está indo. No meio do caminho, ele vê uma carruagem. Deus fala assim: corre até aquela carruagem. Lá naquela carruagem tinha um homem, um etíope. Ele era o eunuco, né? Cuidava das coisas da rainha. Ele tinha ido para Jerusalém para adorar. Só que ele estava voltando, lendo a passagem de Isaías. Só que ele não entendia o que ele estava lendo. Deus fala, chega até ele, e ele fala assim, com aquele eunuco, com aquele etíope: o senhor sabe o que você está lendo? O senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Ele fala: não, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? E aí Filipe sobe, explica para ele, Filipe batiza e ele vai embora. Olha a importância da gente estar preparado. Imagina se Deus, primeiramente, que Deus não vai enviar ninguém se não estiver preparado. Esse é o primeiro ponto. Deus nunca vai nos usar se nós não estivermos preparados para pregar a mensagem. Então, se um dia tem no seu coração de pregar o evangelho, seja na escola, seja onde for, leia a Bíblia, ore, peça a Deus sabedoria, porque Deus vai te usar. Mas você tem que estar preparado. E não é preparado do ponto de vista: sou santo, sem pecado. Não. É humilhando-se diante de Deus todos os dias. Mas assim como Filipe, a gente tem que estar preparado primeiramente para a gente ouvir o chamado de Deus e ir. E não só ir, explicar. E não só explicar, depois de explicar, batizar. Cumprir o ir de Deus. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje a respeito de ler a Bíblia. De sempre colocar como prioridade no seu dia a dia, no seu estudo bíblico. Não só ler. Então, o estudo exige repetição, o estudo exige concentração e atenção, o estudo exige compreensão do que leu, conhecimento, e o estudo exige reflexão. Então, é lermos a palavra de Deus de forma intencional, de forma que nós vamos gastar tempo, porque dá trabalho. Estudar dá trabalho. Por isso que a gente não gosta. Mas dá trabalho. Qualquer coisa que você for fazer, vai dar trabalho. E estudar, ler, escrever, dá trabalho. Tem que fazer um esforço. Mas também é trabalho, porque tem uma época, vou ter ditado que tinha que fazer isso. Eu tinha que fazer um fichamento, nossa senhora, deu umas 40 ou 20 páginas. É trabalho, é trabalhoso. Então que nessa semana, gente. Tinha 18 capítulos. Que nessa semana a gente, eu também, Só um pouquinho. não só leia, mas estude a Bíblia. Não só ore, não só jejue, mas estude a Bíblia. E entenda. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou ler para a palavra e eu vou escolher alguém para orar para encerrar o culto. Eu vou ler. Vou ler, não vou orar. Vamos orar. Senhor,
Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado porque o teu Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Ó Deus, que o teu Espírito, Deus, nos conduz essa semana para que nós venhamos ler mais a sua palavra. E não só lermos, Pai, mas estudar a sua palavra. Nem que seja um capítulo, um versículo, 2 versículos. Mas que a tua palavra, Senhor, não seja simplesmente lida, mas seja compreendida. E seja, Pai, um bálsamo para o nosso coração. E para aqueles que nos encontrarem no meio do caminho, nós possamos estar preparados, Pai, como o obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Porque aqueles que tiveram encontro conosco também tenham um encontro com Cristo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Amém. Escolhe o nome, pessoal. Eu? É. Aí, alguém tava pedindo aqui. Alguém quer orar para encerrar? Ora para nós sim, para encerrar então. Eu? E agora chega. Obrigado, Senhor, por mais uma comunhão. Obrigado. Muito obrigado, Pai, por ter cada um aqui, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de nós termos deslocado das nossas casas aqui. Muito obrigado pela palavra que o Cláudio ministrou hoje, que essa palavra venha cair como semente fértil nos nossos corações, Senhor. Pai, que o Senhor possa vir proteger e edificar a vida de cada um aqui, Senhor. Que a semana de cada um seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês não estão esquecendo, né, que a gente vai assistir o jogo todo mundo junto. Onde? Infelizmente.